Oi pessoal, eu sou o Evandro Nunes e hoje eu vou falar para vocês da obra da escritora, da primeira obra na verdade da escritora americana, a Brit Bennett, que é o livro As Mães. Ele não tem uma capa muito agradável, muito legalzinha, né? Eu pelo menos não achei, particularmente eu não gostei desse, parecem umas formas abstratas aqui, eu não curti muito, mas se vocês repararem bem é uma silhueta feminina. A silhueta que pode ser de uma mãe, não sei, talvez, acredito que sim. Essa é uma história narrada por uma pessoa que acreditam ser uma mãe, mas ninguém sabe ao certo quem é essa pessoa, já que ela não tem nenhuma participação especial aí na história. Ela se limita a observar as situações e narrar a história, só isso. Bom, vamos lá. É uma história que se passa no sul dos Estados Unidos, numa comunidade negra e cristã, bem conservadora, né? E tem três personagens principais. A Nadia Turner, que é descrita como uma garota bela, decidida, porém ela é marcada pelo recente suicídio da mãe dela. O Luke Shepard, que é o filho do pastor da cidade, e ele é um ex-atleta, ele jogava futebol americano e depois de uma grave lesão na perna ele teve que abandonar os campos e trabalhar numa lanchonete qualquer da cidade, como qualquer ser humano. E também a April Evans, que é uma garota recém-chegada na cidade, na igreja, e ela vive na casa da irmã e da namorada da irmã. Ela decide morar na casa delas porque ela sofria alguns assédios sexuais por parte do padrasto. Nunca aconteceu nada, mas ela não aguentou mais essa situação e resolveu sair de casa definitivamente. Deixou a mãe dela lá sozinha. A Nadia e o Luke, que é o filho do pastor, eles tiveram um romance secreto no tempo da escola, enquanto eles eram adolescentes. E a Nadia ficou grávida. Só que ela nunca quis essa criança porque ela entendia que se ela cuidasse de um bebê naquele momento da vida dela, ela ia estragar todo o futuro dela, ia ter que deixar de estudar tudo que ela queria e viver tudo que ela queria em prol de cuidar de uma criança que ela não pediu. Então ela, muito decidida do jeito que ela decide tirar essa criança, ela vai abortar essa criança e só comunica ao Luke que ela não quer. Ele não queria que tivesse um escândalo lá na parte da comunidade, na igreja, né, por ele ser o filho do pastor, mas ele nada faz para acompanhar a Nadia nessa parte. Quando ela vai na clínica, ele não está do lado dela. Quando ela sai da clínica, ele também não está do lado dela, porque ele entende que não pode ser visto como uma menina da comunidade, ainda mais numa clínica de aborto. Mas, na mesma noite, ele vai para uma festa, uma baladinha na casa de um amigo dele, onde tem muita droga, muita bebida, muita mulherada, enfim. Algumas coisas podem, outras não, na cabeça dele. Enquanto a história vai se desenrolando, a Nadia, ela tenta investigar sobre o suicídio da mãe dela. Por que que uma mulher normal da comunidade sai de carro durante a madrugada e pega a arma do marido e dá um tiro na própria cabeça? Isso não está muito claro para ela, para ninguém na verdade. E ela começa a fazer uma série de investigações. Ela pega desde bíblias da mãe dela para ver se tem alguma coisa escrita, a qualquer tipo de recordação que ela tenha da mãe dela, e ela corre atrás de uma investigação, mas não consegue nada, né? Nada aponta para o suicídio da mãe dela. E eu vou falar para vocês, a resposta, ela tá numa frase dita por um personagem secundário dessa história. Mas é assim, é tão sutil essa frase, essa resposta, que se você não prestar muita atenção no que você está lendo, vai passar batido e você não vai entender nunca por que a mãe dela se suicidou. E o tempo vai passando e a Nadia vai crescendo e ela resolve estudar em outra cidade. Ela vai para outra cidade, para uma universidade, ela vai viver lá, ela conhece novos amores, novos lugares, novas pessoas e viaja pelo mundo, ela conhece vários lugares da Europa, da África. É uma pessoa bem decidida, bem viajada. E após alguns anos, ela é tomada de uma surpresa porque chega um convite na casa dela falando do casamento do Luke, o ex-namoradinho dela do tempo da escola, com a Avery, que é a amiga dela, foi amiga dela quando ela morava naquela cidade. Ela nem sabia que os dois eram tão próximos assim, não entende como eles podem ser tão diferentes, né, de personalidade, estar namorando, estar juntos a ponto de casar. Ela fica intrigada e resolve voltar para a cidade dela para participar do casamento da amiga. Chegando lá, depois do casamento, antes do casamento aliás, inevitavelmente ela encontra o ex-namorado dela e eles lá num cômodo lá da casa, eles têm uma conversa a respeito do bebê que eles nunca tiveram, né? Eles nunca pararam, sentaram para conversar a respeito disso. E eles estão já bem resolvidos da vida, então eles sentam lá para conversar e falam sobre o bebê que eles nunca tiveram.
e eles percebem que alguma coisa ali reacendeu dentro deles, aquela chaminha do relacionamento antigo, e esse bebê que é um fantasma na vida dos dois, ele volta a intrigar a cabeça dos dois. E se a gente tivesse tido aquele bebê, será que teria sido diferente? Será que a Nádia teria ido embora? Será que eu teria sido um bom pai? E a Nádia também fica pensando uma série de coisas. Deixa eles um pouquinho perturbados, mas nada tira a paz deles e eles concluem o casamento lá, o Luke e a Avery, e a Nádia volta para a cidade que ela está morando agora, morando e trabalhando e estudando também, que ela não para. E ela volta para lá. Anos depois, o pai da Nádia sofre um acidente caseiro e ela fica bastante abalada e ela resolve voltar de vez para a cidade para ficar cuidando do pai dela, que vai ter que ficar lá por tempo indeterminado com uma pessoa só para cuidar dele. Então ela para um pouco a vida dela para cuidar do pai. Ela sempre foi um pouquinho distante do pai, então ela resolve que esse é o momento de uma reaproximação. Ela volta lá com a velha amizade, com a Avery, e em um desses encontros, a Avery, ela confessa a Nádia que mesmo após alguns anos de casada aí com o Luke, ela não consegue engravidar, ela está com muita dificuldade de engravidar e ela sabe que o problema está nela porque o Luke certa vez disse a ela, confessou a ela que na adolescência dele ele engravidou uma menina, só que a menina não quis, o filho tirou e tal. Então ela sabe que o problema está nela. E a Nádia se sente à vontade também e resolve contar para a amiga que ela também já esteve grávida e por medo do futuro resolveu abortar a criança. E a Avery, que até então parece uma personagem tranquilinha, ela tem um estalo. Tem coisa errada aí. Acho que eu liguei os pontos, acho que o Luke e a minha amiga Nádia tiveram um caso no passado. Ele engravidou ela, ela tirou. Só que por que eles nunca me contaram isso? E ela fica muito intrigada. E a Avery fica pensando, o que mais que aconteceu para eles não terem me contado? Ou será que ainda acontece? Essa é uma história bem reflexiva, que ela mostra como as decisões tomadas aí no passado, elas podem refletir no futuro, mesmo no futuro bem posterior, e não só naquelas pessoas que tomaram a decisão, talvez errado ou não naquele momento, mas ela reflete muita coisa ao redor. E no final a gente descobre que as mães, na verdade, são aquelas mulheres que dedicam a maior parte do tempo delas à igreja e que hoje já estão com seus 90 anos e já não tem mais muito gás para ficar indo na igreja, e que a única função delas agora é assistir e narrar a vida das pessoas. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um curtir aqui embaixo que ajuda na divulgação do canal. Até mais!